quando a gente fala de liderar respeitando a cultura do país, é importante que a gente saiba que você, treinador da seleção sueca, como que você entendeu o futsal daquele país? Então, assim, em que momento a gente percebe que você não pode, você tem que estimular a criatividade, é claro, mas você não pode permitir que o erro seja supervalorizado e consiga inibir a criatividade. Então, errar é necessário para ser criativo. Isso é um ponto. E num país onde o futsal não está engatinhando, principalmente o futsal feminino, é importante a gente saber como é que você está conduzindo esse início de trabalho de maneira tal que o erro não ofereça sofrimento para elas, que possa, no médio e no longo prazo, não desestabilizar, mas tornar o esporte chato para elas em função de supervalorizar o erro e não conduzi-la para o acerto em função da criatividade. Eu acho que, para responder, tentar ir para uma parte mais técnica que vai me ajudar aí a responder, eu acho, PC. Por exemplo, o que eu comentei com elas seria que a gente precisa melhorar individualmente, precisam melhorar os fundamentos, precisam se adaptar ao futsal. E a gente introduziu um movimento inicial. E qual foi a minha ideia a princípio? Um movimento inicial e, a partir desse movimento, criar opções que elas tomem decisões. Comecei primeiro com duas opções. Olha, a decisão aqui é tua. A bola está aqui, ou tem essa opção, tem essa e tem a que tu quiser. Mas eu dei somente duas opções. Pelo momento atual do futsal lá, né, PC? Porque isso também foi uma situação nova. Eu lembro que no meu terceiro treino, eu já queria introduzir algumas coisas e o meu segundo treinador falou: ei, Gabriel, para. Não. Ele parou o treino. Olha, isso aqui é uma diagonal, isso aqui é uma paralela, e coisas que eu já não... Eu achava que elas já controlavam esse tema. Então, eu tentei me conectar com elas, dizendo, olha, é tentativa e erro. A gente vai oferecer ferramentas para vocês desenvolverem. Claro que vocês me ajudariam muito se durante o ano vocês focassem nos fundamentos individuais, termos de controle orientado, passe, finta, sabe? Só que eu sempre deixei muito claro, a gente ainda não teve, eu não sei como elas vão responder agora no jogo, acredito que bem, mas eu sempre deixei muito claro para elas, olha, temos duas opções, se vocês não tentarem, vocês vão sair. Vocês não vão jogar, porque aqui eu não posso dividir minutos aqui, porque eu não posso premiar, porque a gente está tratando de seleção nacional, eu não posso premiar a jogadora só pela igualdade, é impossível, né? Então não tem como. Então é o seguinte, só que a única matiz que eu coloquei, olha, a gente tem isso aqui. Se eu ver que vocês não quiserem jogar, se vocês não quiserem atacar, se vocês não quiserem ir para cima, vocês vão sair. Esse é o único conceito que eu tentei estimular elas a errar, porque elas vão precisar errar e muito. Uma situação bacana também que eu pedi ajuda para um brasileiro e até para um espanhol lá quando eu estava fazendo curso. Por exemplo, ainda não tive tempo de introduzir laterais e bloqueios e coisa e tal. E claro, né, eu passei a minha vida inteira ali jogando, tinha bloqueio, tinha continuação e coisa e tal, só que, cara, como é que eu vou explicar a importância, introduzir, ensinar esses detalhes, né, que aí voltei ao tempo, e são umas coisas muito bacanas. Eu acho que esse network é muito importante, sabe, PC? Porque com uma simples frase, um treinador me fala assim, Gabriel, parte do princípio que elas serão bloqueadas. Então, elas são novas, é um esporte novo, parte desse princípio. E aí tu para pensar uma coisa tão básica, né, PC? Uma coisa tão básica que te faz, caramba, eu tenho que pensar que elas não sabem que vão ser bloqueadas. Como elas vão reagir a isso?
Então, é buscar uma maneira de tentar dar informação, que elas errem, que elas aprendam com os erros, né? Que isso aí vai acontecer. Vamos tomar muitos gols. Mas eu acho que é mais ou menos esse processo, de tentar, como é um projeto novo, estimular para que errem, mas dar ferramentas para a saída. Exatamente, para que elas tenham um norte, mas eu acredito que o treinador precisa dar informação, precisa dizer, olha, tem essa e essa opção. Porque o que acontece? Eu vejo muito, e principalmente categoria de base, que eu comecei a pesquisar um pouco, eu vejo que muitos treinadores eles não se preocupam com esse caminho. Às vezes eles acham que o jogador já absorveu tudo. Será que o treinador passou a mensagem correta? É exatamente isso que a gente discutiu, né? A capacidade de armazenamento deles. É que também a gente vive outro momento pós-pandemia. Por quê? Porque profissionais de todas as áreas, e principalmente esportistas, vendem o seu trabalho ou vendiam o seu jogar para o atleta, no caso do treinador, para o dirigente, para o torcedor, em função do resultado. Isso era a figura do treinador. Hoje não. Hoje você vende o seu trabalho para a mente dessas pessoas. Então, o que você está falando, o que você está transmitindo, tem que fazer sentido para elas, ou para eles, no caso dos treinadores. E vejo isso dos treinadores brasileiros, que quando eles tentam impor o jogar deles, olha, o meu jogo, o meu trabalho é esse, o insucesso ele se aproxima assim, ó, numa velocidade de Fórmula 1. Por quê? Porque precisa fazer sentido para eles, para aquele elenco, para aquela posição, para aquela função, aquilo que você está passando. Então, quando a gente fala de conexão, é exatamente isso. Eu tenho uma opinião muito particular, que eu vejo que futsal, futebol, no caso dos treinadores, ele não foi concebido para inteligências que pensam fora do leito trafegável, sabe não? Então, assim, ele foi concebido para as pessoas que seguem a linha. Então, pessoas que têm um pouquinho de inteligência, um pouquinho diferentes, que querem sair da linha, às vezes, principalmente no futebol, antes era chamado de invenção, que eu não sei o quê, o cara era inventor, o professor Pardal. Então, ele não foi concebido para isso. E aí, agora, que é o momento atual, e o futsal passa por isso, as pessoas começam a criar terminologia, palavrinha nova, para as mesmas coisas, né? Para as mesmas coisas. Então, assim, não muda a paralela e a diagonal. Mas a palavra mudou agora. Terminologia, né? A terminologia ela é absurda. Então, se cria um glossário, né? Mas tudo nos conduz para a mesma coisa. Como a informação chega para o jogador. E faz sentido ou não faz? Essa é a pergunta. Por quê? Se não faz sentido para ele e eu não faço uma introspecção para saber por que não faz sentido para ele, eu entro naquele estigma que não, tem que ser assim, o meu time joga assim. E você não percebe, você faz questão de não perceber às vezes que você pode estar errado. E deixa de fazer perguntas desconfortáveis para você mesmo. Que essa é a função do treinador hoje, principalmente pós-pandemia.